Olá, 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 bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e hoje eu irei falar aqui sobre Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que é a série da Amazon que adapta Senhor dos Anéis através de uma abordagem um tanto criativa e diferente do livro original, ainda que se utilize das bases e dos temas, mas criando algo semelhante ao que já vimos, porém com detalhes e elementos novos. Sejam bem-vindos ao Cine Tavão, e eu sou o Tavão. No vídeo de hoje eu irei trazer algumas informações sobre os bastidores da série, detalhes sobre por que é diferente certos personagens, como que eles estão adaptando e muito mais. A Amazon comprou os direitos de adaptação para a TV de Senhor dos Anéis, assumindo um compromisso de produção de 5 temporadas no valor de 1 bilhão, tornando essa a série mais cara já feita até hoje. A série é de J.D. Payne e Patrick McKay e é baseada principalmente nos apêndices de O Senhor dos Anéis, que incluem a Segunda Era, com o neto de Tolkien, Simon Tolkien, sendo o consultor de desenvolvimento da série. Os 2 episódios apresentam uma cinematografia de alto nível graças à direção do Bayona, que é um diretor muito talentoso, já fez filmes como Orfanato. Ele é um grande diretor e ele aqui consegue conduzir muito bem esse multinúcleo de personagens, enquanto vai criando essa narrativa em novos cenários, com personagens originais, mas que trazem os temas de personagens que conhecemos, como por exemplo a Nori, que parece pegar muito dos Hobbits, ou o Arondir, que dá para traçar paralelos com o Aragorn. Além disso, tem um compromisso aqui de mostrar a ascensão do Sauron e de trabalhar lugares nunca antes vistos em adaptações como Númenor. O primeiro episódio ele é bastante introdutório e ainda não traz o elemento de aventura, ele traz a fantasia e a grandiosidade, mas ele ainda não embarca totalmente na aventura, mesmo que tenha ação. Já o segundo, ele embarca muito mais, a gente pode ver algumas relações sendo formadas e a história começando a progredir. Mas o que é mais interessante nos 2 episódios é que é um olhar um pouco mais íntimo dessas culturas e aos poucos começa a traçar aquele tema do Senhor dos Anéis, de raças diferentes se unindo por conta de um ideal em comum. É uma boa estreia, os 2 episódios. Aí preciso ver mais para saber até onde vai essa trama, mas é promissor. A série tem essa pretensão de evocar os filmes anteriores através do design de produção, explorando versões mais jovens de personagens conhecidos e também com personagens novos e originais, além de conter um tema principal feito pelo mesmo compositor da trilogia de Peter Jackson, Howard Shore. As demais músicas da trilha são de Bear McCreary, além de conter aqui um elenco formado por nomes desconhecidos ou menores na indústria. Ambientada milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e que começa durante um tempo de relativa paz, abrangendo todos os principais eventos da Segunda Era da Terra-média, como o forjamento dos Anéis do Poder, a ascensão do Senhor das Trevas, Sauron, a queda do reino de Númenor e a última aliança entre elfos e homens. Esses eventos ocorrem ao longo de milhares de anos nas histórias originais de Tolkien, mas são condensados para a série. Além de Payne e McKay, os escritores da série incluem Jennifer Hudson, Ellen Sung, Jason Cahill, Justin Double, Brian Cogman e Stephanie Folsom, com Glenise Mullins atuando como escritora consultora. Já entre os diretores temos J.A. Bayona, Wayne Che Yip e Charlotte Brandstrom. O Senhor dos Anéis e o Hobbit se desenrolam durante a Terceira Era, enquanto a Primeira e Segunda Era são exploradas em outros escritos do Tolkien, como Silmarillion, Contos Inacabados e História da Terra-média. Então, como a Amazon só comprou os direitos de Senhor dos Anéis e o Hobbit, os escritores tiveram que identificar todas as passagens sobre a Segunda Era que tem nesses livros e criar uma história que preenchesse lacunas. Nisso, os escritores eram livres para adicionar personagens e detalhes, e trabalharam junto com especialistas em Tolkien para que esses novos personagens ainda fossem tolkienianos. A primeira temporada apresenta vários locais não vistos anteriormente em adaptações, como a capital dos elfos, Lindon,
o reino de Númenor, mas também revisita locais familiares um pouco diferentes, como Khazad-dûm, que está em ruínas durante os filmes de Senhor dos Anéis, mas aqui é mostrada em sua plena glória. Payne e McKay explicaram que sentiram que a série não teria o espírito da Terra-média para o público se não tivesse hobbits. Como os escritos de Tolkien afirmaram que os hobbits não eram conhecidos nessa época, eles optaram por explorar os Harfoots, ou Pés Peludos. McKay disse que a temporada também foi muito influenciada pelo diálogo do segundo capítulo do Senhor dos Anéis de Tolkien, A Sombra do Passado. Depois de uma derrota e uma pausa, uma sombra cresce novamente de uma nova forma. O diretor de 2 episódios, Bayona, disse que a temporada iria sugerir a presença do Sauron e que a história geral seria sobre as repercussões da guerra e a sombra do passado. Ele diz até mesmo que muito da temporada foi influenciada por sua infância, crescendo na Espanha após a ditadura franquista. Um ponto que vem causado muita confusão na internet é a questão da diversidade, porque para algumas pessoas não existia negros nessa época, o que é um certo erro, na verdade. Existem diversas descrições desses livros, desse mundo, em que falam sim de personagens de peles não brancas coexistindo nesse lugar. Além do mais, isso deixa o tema de Senhor dos Anéis mais rico, pois o tema principal é essa questão de diferentes povos vindos de todo tipo de lugar, tendo que se unir em um ideal em comum para combater o grande mal. Então você deixar mais diversificado, isso contribui para a riqueza do tema que será explorado aqui. Afinal, mesmo que ele não seja O Senhor dos Anéis, ele tem os temas clássicos daqueles livros. Eles aproveitaram a experiência de Howell, que trabalhou nas adaptações de Peter Jackson, bem como a da figurinista Kate Hawley, que trabalhou nos filmes do Hobbit. Outras influências incluíram até mesmo a adaptação animada de 1977 de O Hobbit, da Rankin Bass. A série também contou com Ramsey Avery, um especialista em design de produção, que disse que o maior desafio foi fazer a Terra-média ser familiar ao mesmo tempo em que fosse inédito. Ele escolheu construir o maior número de cenários práticos possível para que sentíssemos que é real e honesta, e para ajudar os atores a se ambientar melhor nesse mundo fantástico. Payne, McKay e Avery colocaram muito foco em Númenor, algo que Payne explicou que era porque nunca foi visto antes. As pessoas têm algumas ideias de como são os elfos ou como são os anões e como esses reinos podem ser, mas Númenor era de certa forma uma tela em branco. Para a construção desse local, foi usado de base Veneza, Grécia Antiga, Antigo Egito e o resto do norte da África e do Oriente Médio. Inclusive, os showrunners estavam focados que os orcs fossem feitos de maneira prática, para trazer aquele aspecto que a gente via na trilogia do Peter Jackson. Jamie Wilson, que trabalhou como chefe de próteses nos filmes, também trabalha aqui na série. Wilson explicou que os orcs da série tinham a intenção de serem mais jovens dos que os dos filmes, já que esses grupos, nesse momento, estão apenas emergindo de seu esconderijo. Por causa disso, os orcs da série apresentam menos cicatrizes de batalha do que dos filmes, também possuem uma pele mais clara, com algumas condições de pele causadas por uma nova exposição ao sol. Como podem ver, essa é uma produção que tomou certos riscos e parece ter sido um desafio bem complicado encontrar esse meio termo entre o familiar e o novo, de forma que permita com que os roteiristas brinquem com as histórias, com o mundo, criem coisas, mas ainda seguindo certos parâmetros do livro, ao mesmo tempo que eles têm que desviar de informações que seriam vistas em outros livros que eles não possuem os direitos. Então sim, terá diferenças em relação ao mundo, mas é fiel até o momento ao espírito, tanto das histórias como também esse espírito de produção que a gente via lá na trilogia do Peter Jackson. E mesmo que eu não seja um grande fã de produções que são prólogos de outras produções, eu acho que até o momento eles entregaram um projeto aqui bem interessante e que vale a pena. Eu ainda não posso bater o martelo e dizer que é uma ótima adaptação, que é uma ótima série. É promissora, temos que ver para onde que vai essa narrativa, como vão desenvolver os personagens
antigos e originais, e como vai desenrolar toda essa história. Mas acredito que se tem algo que vai tornar essa produção marcante e vai ser o diferencial dela em relação aos outros projetos já feitos da Terra-média, é os personagens originais, porque é onde eles vão ter maior liberdade para construir narrativas, e também é em Númenor, porque Númenor é um cenário social, político e dramático muito interessante e novo no que diz respeito a adaptações da Terra-média. Então, eu focaria muito na questão dos originais e de Númenor. Eu acho que a joia dessa produção vai estar nisso, em usar do mundo para alcançar novas histórias, preenchendo lacunas, mas também trazendo alguns contextos e encaminhando alguns personagens para onde nós conhecemos eles. Esperemos que a série mantenha esse estilo e essa qualidade pelos próximos episódios. Então sim, se você teve algum problema com alguma mudança aqui e ali feita, tentei dar aqui um contexto sobre por que foram feitas tais mudanças. É muito uma questão judicial aí, jurídica, e também questão sobre criatividade, explorar algumas ideias novas. Mas fica aí a dica, dê uma chance pra série. Eu acho que a série tem muito a oferecer, mesmo que você não seja um grande fã de tais mudanças. A gente fica por aqui. Então é isso, meus amigos. A gente fica por aqui. Até mais e falou!